Quero que você receba aqui pastor Anésio Rodrigues, dá um glória a Deus aí pela vida dele, recebe. Aleluia. Meu amigo querido, seja muito bem-vindo aqui, que Deus use sua vida poderosamente. Estenda sua mão para cá. Senhor, muito obrigado pela vida do teu servo, dele estar aqui conosco hoje. Ele se dispôs a estar ministrando aos nossos corações, e nós recebemos, Senhor, tudo que o Senhor colocou no coração dele, nós recebemos, e pedimos que o Senhor o use poderosamente, guarda a casa, a família, os filhos, o ministério, em todas as áreas, em nome de Jesus, amém. Vamos fazer para o Anésio também ou não? Prontos, preparados? O que ela diz que eu sou, eu tenho. O que ela diz que eu tenho. E eu posso. O que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei a mesma. Aleluia. Ô, glória! Graça e paz, irmãos. Que prazer imenso estar aqui com vocês. Imenso, imenso. Eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo sem pregar quanto esse que eu estou agora. E eu estou reinaugurando aqui na Quírios. Ao ponto, é porque eu tirei férias e prolonguei um pouco mais. Precisava, a gente precisa descansar nosso corpo, a nossa mente, não é? Precisamos de revigoração, né? E na brincadeira, eu dei uma passada lá pela Carisma, agora na quinta-feira, só uma passada, porque eu estou em férias. Eu fui, na verdade, porque eu queria estudar algumas coisas, e meus livros estavam lá no meu escritório, passei por lá. E um irmão ali do nosso serviço lá, né? Ele, assim, com muita simplicidade, ele falou que ele não sabia que eu estava em férias. Ele falou: Anésio, você não está, não estou vendo você mais na Carisma, e eu vi que você vai estar lá na Quírios. Aí eu falei para ele, então, irmão, eu me despedi da Carisma, eu sou agora pastor auxiliar do Klaus. Ele ficou sabendo depois que não é verdade. Mas é um prazer imenso estar aqui com vocês, imenso. Aliás, o Klaus uma vez fez isso comigo. Uma vez num dos nossos almoços, o Klaus chegou assim para mim e falou o seguinte, falou: Anésio, vamos lá. Se um dia alguém, sei lá, aquela história que se conta, vai lá, uma tia sua que você não sabia que tinha, sei lá da Inglaterra, por ser libra esterlina, né? Por ser lá da Inglaterra, era milionária, deixou toda a herança para você, de modo que você não precisa, assim, você não consegue mais gastar esse dinheiro para o resto da tua vida, de tanto dinheiro que é. O que você faria? Como eu estava muito cansado naquele tempo, eu falei, eu tiraria umas férias para dar uma descansada, e aí voltaria a pregar lá no Carisma, que é o meu lugar. Ele falou: não, mas assim, você não precisa mais ser pastor. Eu falei: mas não dá, eu preciso voltar para lá, não é? É isso, não preciso. Aí ele falou: tá bom, vai, não existe a Carisma, o que você faria? Eu falei: eu sentaria lá na Quírios até que esperar você me dar uma chance. Você lembra? Porque nós temos um dom, nós temos um chamado. Eu falei de mim, mas eu estou falando de você também. Você tem um dom e você tem um chamado de Deus na sua vida. Você não existe por acaso. Deus escolheu você. E não só você é um escolhido de Deus, no sentido de ter sido escolhido pelo Senhor, mas você também foi escolhido por Ele para estar vivo nesse tempo. Você não é fruto do acaso. Você não é um erro do seu pai e de sua mãe. Se alguém lhe falou isso alguma vez na vida, rejeite, porque você não é um erro. Você pode até não ter sido planejado pelos seus pais, mas você foi planejado por Deus.
E Deus, que vê toda a história como uma só coisa, é como se Deus olhasse assim e visse o passado, o presente e o futuro como uma coisa só, porque Ele está fora da história. Ele, sabendo de todas as tendências do que nos espera no futuro, Ele criou você no tempo certo, para você estar vivo no tempo certo, para você existir no tempo certo. Eu não nasci na nação errada, eu nasci aqui no Brasil, porque Deus me queria aqui no Brasil. Você nasceu porque Deus tem um plano e um projeto na sua vida. Portanto, quando Deus faz alguém, veja bem, a Bíblia na verdade mostra que Deus primeiro faz algo dentro dele para depois trazer a realidade. Quando Deus disse, por exemplo, tudo bem, você conhece o texto de Gênesis, haja luz e houve luz, haja separação entre águas e águas, ok. Vamos imaginar assim com mais detalhe, haja uma árvore. Bom, Deus já tinha em mente do que seria uma árvore, correto? Porque senão nasce um rinoceronte, ele fala, não parece árvore, né? Quando ele diz algo, quando ele libera uma palavra, ele já tem uma imagem perfeita daquilo que ele quer trazer à realidade com a sua palavra. É por isso que a palavra de Deus ela é criadora e criativa. Porque quando a palavra de Deus é liberada, ela é liberada já para criar alguma coisa que já está no coração de Deus. Portanto, quando Deus disse algo a teu respeito, quando Deus chamou você, quando Deus decidiu, qual é o seu nome, desculpe? André. Quando Deus disse, haja o André, Ele já tinha em mente o que Ele queria para você. Esses são os sonhos de Deus para a sua vida, o projeto de Deus para o seu coração. E você sabe que a distância entre onde nós estamos e o projeto de Deus para nós, não o projeto de Deus para o futuro, mas o projeto de Deus para o presente, para o agora. Se nós estamos fora desse projeto, essa distância chama-se frustração. Então, a medida dessa distância é a medida da sua frustração. No entanto, se você está andando nos caminhos do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, fazendo o que vocês estão fazendo aqui, edificando o teu coração, edificando o teu espírito, ouvindo os homens e mulheres de Deus, os seus profetas, para trazer palavra criativa para dentro de você, o que acontece é que agora a sua vida vai se aproximando cada vez mais daquele projeto de Deus para você, para o seu coração. E o contrário de frustração é o quê? Realização. Você começa a ter aquela alegria, como diz lá em Pedro, alegria indizível e cheia de glória. Indizível é que não dá para contar, não dá para explicar essa alegria que eu sinto, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus para alinhar a nossa vida e o nosso caminho. Hoje eu quero repartir algo da palavra de Deus com vocês, em cima do tema que nos foi proposto aqui. Avivamento. No meu caso, vou colocar no plural aqui. Avivamentos. Repensando em uma igreja para os nossos dias. Eu quero começar lendo com vocês o texto de Efésios, no capítulo 4, do versículo 11 ao 14. Eu tenho o texto aqui nas telas, se você quiser acompanhar na mesma tradução que estou utilizando. E o texto diz, e Ele designou, Ele mesmo deu, Ele mesmo concedeu, o que mostra que cada um destes homens e mulheres são dons de Deus para a igreja. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim, ou como diz a tradução de Almeida, tendo em vista, todos esses ministérios, eles têm que ter em vista, têm que ter em mente algo, que é com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Eu vou lendo o texto explicando. Os santos somos nós. Você fala, mas eu sei dos meus pecados, mas Deus te chama de santo.
Ah, mas isso me constrange. É para constranger mesmo, você parar de pecar. Porque Deus te vê como santo, porque Ele te olha não segundo o seu mérito, mas Ele te olha pela cruz de Cristo. E quando Ele olha pela cruz de Cristo, ela filtra os seus pecados, porque eles foram deixados lá, foram pagos por Cristo lá na cruz. Por isso Ele pode te chamar de santo. Tanto que nenhum livro do Novo Testamento começa aos pecadores da igreja tal. Não, começa aos santos da igreja tal. Portanto, com o fim de preparar vocês, cada um de nós, para a obra do ministério. Que ministério? O meu e o seu. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Note, o corpo de Cristo não é edificado somente com pregação e com operação de apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre. O corpo de Cristo é edificado pela obra de toda a igreja, de cada um de nós. Eu e você, cada um de nós fazendo a nossa parte, desempenhando o nosso dom, o nosso chamado, o nosso talento, aquilo pelo qual Deus nos criou para existir. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Até quando isso? Até que todos alcancemos a unidade da fé. Como que podemos alcançar a unidade? Quando nós olhamos para Jesus, diz a Bíblia que nós somos transformados segundo a imagem dele. Se você olha para Jesus, é transformado segundo a imagem dele. Você olha para Jesus, é transformado segundo a imagem dele. Você olha para Jesus, é transformado segundo a imagem dele. Quando você olha para o lado, todo mundo é parecido com Jesus. E se é parecido com Jesus, a gente sente essa unidade natural em nós quando olhamos para Jesus. Até que alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, um pleno conhecimento de Jesus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, tão maduros e tão sábios, tão cheios de discernimento, como era o nosso amado e querido Jesus quando andou aqui na terra. Mesmo sendo humano como nós, era cheio da sabedoria, e esse é o plano de Deus para mim e para você também. Continuando. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Para mim isso aqui é uma palavra para a igreja dos nossos dias. Que não sejamos mais como crianças, levados de um lado e para outro pelas ondas, como um barquinho que está ao léu e as ondas levando. Nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Sério esse texto, essa parte final do texto. Explicando um pouquinho aqui para nós, os 5 dons ministeriais, como costumamos chamar, nós temos os dons espirituais, aqueles, por exemplo, que você aparece em 1 Coríntios, no capítulo 12. Ali aparece narração de 9 deles, pelo menos, né? Você tem ali dom de discernimento de espírito, você tem dom da palavra de sabedoria, dom da palavra de conhecimento, você tem o dom da fé, você tem os dons de curar, dons de operação de milagres, você tem ali os dons de profecia, você tem o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. E ali os dons espirituais. Você tem também outros dons, são dons de serviço que operam no meio da igreja, onde a Bíblia fala que a um ele deu dom para contribuição, outro para administração, e tantos outros dons, que aparecem ali em Romanos 12, aparece também lá na carta de Pedro. E aqui em Efésios fala desses dons ministeriais. Esses dons ministeriais, é interessante porque ele, antes de narrar esse texto, ele fala que Jesus subiu até o alto e deu dons aos homens. É como se Jesus, voltando para o Pai, ele distribuiu partes dele mesmo. E essas partes dele mesmo foram apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, dados à igreja para edificar a igreja. Vamos seguir aqui uma forma fácil de entendermos esses dons. Primeiro, o dom do apóstolo. Na palma da nossa mão conseguimos compreender. Os apóstolos, como um dedo polegar, ele toca em todos os outros. O apóstolo, nesse sentido, tem essa habilidade de ser um evangelista quando necessário, um profeta quando necessário, ele tem que ter coração pastoral, aliás, todos os dons ministeriais têm que ter coração pastoral, e por aí vai.
Um outro dom que aparece depois do apóstolo, nós temos o dedo indicador aqui, o profeta. O profeta, ele é aquele que aponta a igreja para conhecer mais a Deus, o caminho para a igreja conhecer mais a Deus, e ao mesmo tempo aponta o caminho de Deus para a igreja. Quando ele traz o assim diz o Senhor para a igreja, não confunda o ministério do profeta com o dom de profecia, são duas coisas diferentes. Mas o ministério do profeta nós vamos falar um pouquinho mais adiante. O terceiro que aparece aqui é o evangelista. O evangelista nos dedos da mão é o mais alto de todos, é o que vai mais longe do que todos os outros. O dom do evangelista é aquele que vai na frente quase que da igreja. Muitas vezes chamamos de missionários, ou desbravadores de mata, ou aqueles que chegaram para pregar o evangelho quando não tinha nada do evangelho nesses lugares. Eu conheço alguns assim que eu simplesmente aprendo com esses irmãos. Eu me lembro, muitos anos atrás, me reuni com um grupo de africanos e um deles, um querido irmão chamado Máquina, ele estava recebendo a bênção dos outros pastores daquela cidade para ser enviado por uma região onde não havia nenhum cristão naquela região. O único cristão, só tinha um cristão, a 30 quilômetros de distância de onde ele foi morar, e esse único que tinha lá tinha sido convertido com ele. Então ele resolveu mudar para um lugar onde não havia nenhum cristão. Lugar que quando você vai evangelizar alguém, por exemplo, hoje nós podemos chegar para alguém e falar, você conhece Jesus? Todo mundo, claro, conheço. Se você chegasse lá e falasse, quero falar com você sobre Jesus, quem? Nunca ouviram sequer o nome. Ele foi para lá, detalhe, não era a língua tribal dele, ele tinha que aprender a língua local, conquistar aquele povo, fortalecer aquele lugar, gerar os primeiros discípulos, discipular esses discípulos. Anos depois, que o acompanha até hoje, sabemos que ele já mudou-se agora para um outro lugar, onde só existem muçulmanos, porque naquele lugar já se levantou a igreja, aqueles primeiros convertidos hoje são os líderes daquela igreja, e é uma coisa linda de se ver naquele lugar. São os evangelistas. Os pastores é o dedo anelar. Esse dedo anelar é o dedo da aliança. Os pastores são aqueles que curam o coração do rebanho, que tratam no coração dos irmãos, levando o perdão, a aceitação, o amor, a comunhão. São muito cheios de graça. Eles nos aproximam uns dos outros. São irmãos que quando a gente aperta, assim sai amor deles. Esses são os pastores. E os mestres, o dedo mindinho, o dedo do detalhe, que entra naquele lugarzinho onde nenhum outro dedo entra. Não é? Os mestres, quando abrem as escrituras e ensinam alguma coisa, você fala, meu Deus, mas estava aqui, eu nunca vi isso, não é? Então, nós precisamos de todos esses ministérios. Agora, a igreja no princípio, todos esses ministérios estavam em forte operação no meio da igreja. Mas, ao longo do tempo, fomos perdendo esses dons no meio da igreja. Chamamos essa era de era da obscuridade, ou era das trevas. Tempos depois, começa um processo de restauração no meio da igreja. E nesse processo de restauração, Deus restaura os pastores e os mestres. Grandes movimentos como desde os morávios e alguns outros, que começaram a trazer novamente o ensino das Escrituras. Aliás, antes mesmo deles, algumas pessoas questionando posições até mesmo da própria igreja, porque a Bíblia não estava na mão do povo. Quando a imprensa é inventada com Gutenberg, o povo começa a ter acesso à Bíblia Sagrada, os mestres começam a ensinar isso novamente ao povo. É isso que gera uma reforma, como foi a de Lutero, o complemento dela, como a de Calvino, e tantos outros ministérios de pastores e mestres no meio da igreja, trazendo de novo a igreja para a comunhão, trazendo de novo a igreja para uma vivência como igreja. Por muitos anos isso foi necessário. E aí, nós vamos ver daqui a pouquinho, movimentos que começaram a restaurar outros dons ministeriais no meio da igreja, como de evangelista, por exemplo. Eu acredito que a igreja dos nossos dias tem se precipitado com relação aos dons, principalmente com relação ao dom de apóstolo,
Hoje qualquer uma pessoa, só porque ele é o maior líder da igreja, ele já se chama de apóstolo, não é? Tem agora anel de apóstolo. Eu acho isso... é estranho. É estranho. E eu acredito que a igreja, nessa precipitação, igual foi a de Abraão, ele gerou Ismael e não Isaque. Gerou uma coisa que deturpou e que vai precisar limpar a igreja de tudo isso, para depois surgir algo novo. Mas quem é esse que cava, que limpa, que denuncia? É o ministério do profeta. E eu acredito que um dos ministérios mais necessários nos dias de hoje é esse ministério profético. Para entender o ministério do profeta, precisamos juntos como igreja trabalhar isso no nosso coração para sermos um povo profético. Um povo, como diz a Bíblia, poderoso, como disse acerca de Jesus, um grande profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante dos homens. Ou como diz lá em Lucas 7, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Os profetas trazem essa visitação de Deus. A visitação de Deus é um despertamento no meio da igreja, uma prévia para algo chamado avivamento. Avivamento espiritual é um tempo de despertamento no meio da igreja, onde a igreja se desperta para algo novo, com a intenção de Deus restaurar algo no meio da igreja que a igreja perdeu. E a igreja, uma vez fortalecida, ela começa a ganhar o mundo com isso. Por isso há conversões e tantas outras coisas que acontecem durante um avivamento. Para entendermos melhor um avivamento, me permita usar aqui a didática de um profeta, porque o profeta, o que ele faz? O profeta, ele não prediz futuro, o profeta, ele dá visão. Dar visão não é predizer futuro, dar visão é quando você olha para o passado, você vê o caminho que aquela pessoa está traçando, você chega no presente dela, fica óbvio você dizer, você vai dar ali. Mas se você se arrepender, mudar de direção, você vai dar ali. Então o profeta, ele dá a direção, ele dá a visão, exatamente para, observando o passado, compreendendo o presente, dá para se saber o caminho que vamos traçar para o futuro. Para nós fazermos isso hoje à noite como igreja, me permita recorrer um pouquinho à história da igreja aqui com vocês. Não a história toda da igreja, 2000 anos de história, mas somente o século passado. Por que razão? O século XX, ele ocupa uma posição especial na questão da história da igreja, na verdade, na questão da história do mundo. Por uma razão. Apenas em 4 momentos da história, nós temos esses 4 momentos extraordinários na história. Eu até coloquei a palavra extraordinário com um hífen. Não existe isso, foi eu que eu coloquei de propósito, para você entender que é um extraordinário, fora da ordem, fora do normal, para você compreender melhor a palavra. O primeiro deles ocorre quando você vê ali Moisés e Josué. Moisés e Josué, nos tempos de Moisés e Josué, milagres que nunca tinham acontecido na história da humanidade acontecem durante o período desses dois. Acontece, por exemplo, a abertura do mar, acontece água sair da rocha, acontece maná que caiu do céu. Gente, é muito milagre. A própria sarça ardente que cantamos aqui hoje é um milagre. Nos tempos de Josué, os milagres que aconteceram, a abertura do Jordão, as vitórias sobre outros povos, bastou caminhar e marchar e obedecer a Deus em volta de uma muralha e a muralha cai. Vai fazer isso em torno de qualquer outra muralha, não acontece nada, mas ali Deus mandou. São milagres, sinais de Deus, mostrando de que Deus tinha algo para aquele tempo especial. E não teve? Claro que sim, ali é o nascedouro que nós temos de uma nova nação. Outro momento, Eliseu e Elias. Ressurreição do filho de uma viúva. Um objeto caríssimo para a época, que era um machado, cai no rio, peso de um ferro descendo as águas, lembrando que os israelitas não tinham o know-how de ferro.
Eles não estavam ainda na era do ferro, eles ainda estavam na era do bronze. Quem estava na era do ferro eram os filisteus. Esse machado, então, foi caríssimo e comprado de fora. Era um objeto importado. Cai no rio e o desespero do cara que perdeu o machado. Eliseu joga um pedaço de pau e o machado flutua. Como que é isso? Milagres acontecem ali. Um homem é elevado aos céus numa carruagem de fogo. O outro pega o manto dele e diz: onde está o Deus de Elias? Bate na água e a água se abre. Gente, outro momento da história, Jesus e os profetas. Nesse período da história, nós não vimos nada igual. Os milagres de Jesus são tantos, que João chega a dizer que se todos eles fossem catalogados e colocados num livro, nem todos os livros da terra teriam suficiente páginas para colocar tudo isso. Tantos milagres que ocorreram através de Jesus. Os apóstolos da mesma maneira. Pedro chega para a menina e para a mulher e diz para ela ressuscitar, e ela ressuscita. Pedro passa nas ruas e a sombra dele cura. Paulo olha um homem, vê que ele tem fé para ser curado, ele dá uma palavra de ordem, o homem começa a caminhar. Você vê quantos milagres aconteceram naquele tempo. E aí uma surpresa, século XX. Nenhum outro período da história tivemos tantos avivamentos, despertamentos e ação de Deus. Para você ter uma ideia, se somarmos todos os movimentos importantes que tivemos na história da igreja, desde pós-era apostólica até o século XIX, todos eles juntos não dá o número de ações e milagres que aconteceram no século XX. Nem pretendo aqui citar todos eles, porque deixei de fora muitos outros, mas queria revisar alguns deles aqui com vocês, que certamente trouxeram para nós alguma coisa. Por exemplo, uma das coisas que despertou muito a igreja neste século passado, só um parêntese que eu vou abrir agora aqui, senão eu esqueço, até porque não faz parte das minhas anotações. O que me chama a atenção, eu percebi isso quando estava estudando isso novamente, é que todos os que eu citei sempre foram pares, você percebeu? O século XX é um só. Quem sabe o nosso 21 seja o complemento do que Deus começou a fazer no século XX. Para você ter uma ideia, exatamente no dia 31 de dezembro de 1900, você sabe que o século é virado depois do 01, ou seja, em 1900 é o fim ainda do século XIX. 1901 é que é o primeiro do século XX. Exatamente na virada do século, um grupo de estudantes da Bíblia estavam de um seminário, inclusive, estavam buscando naquelas semanas de dezembro uma experiência com Deus que os levasse a entender o que era o tal batismo com o Espírito Santo, principalmente com relação ao falar em línguas. Porque falar de batismo com o Espírito Santo, em 1700 e pouco, Charles Finney já falava disso, John Wesley já falava disso, George Whitefield já falava disso, e eles falavam de um aquecimento, de um fogo interior, que lhes dava no coração aquele desejo de evangelizar e de falar de Jesus, mas aqueles se referiam especificamente ao falar em línguas. E aqueles irmãos estudando isso, chegou o momento das férias, aquela semana entre Natal e Ano Novo, vários deles voltaram para suas casas, inclusive os pastores que eram líderes ali daquele seminário, que era interno, alguns estudantes que moravam muito longe ficaram, e ali continuaram tendo as suas reuniões. Fizeram uma vigília de oração na virada do século, na virada do ano. E bem quando foi dar aquele horário da meia-noite, uma moça chamada Agnes Osman, ela fala para eles: eu acredito que se vocês impuserem as mãos sobre mim, eu vou receber o batismo com o Espírito Santo, conforme está escrito no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que diz que veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estavam reunidos, e foram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e cada um passou a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2:4.
E aí então eles impõem as mãos sobre aquela moça, sentem uma coisa calorosa no ar, lembrando que nós estamos falando de hemisfério norte, e ali era em pleno inverno, e todo mundo começa a suar, e aquele calor muito forte, eles sentindo algo queimando em todo mundo, e exatamente à meia-noite aquela moça abre a boca e começa a falar em outras línguas. O batismo com o Espírito Santo inaugurou o século 20. O movimento começa em vários outros seminários, esse assunto começou a se espalhar em outros lugares. Todos aqueles outros alunos também receberam o tal batismo com o Espírito Santo. Um desses alunos era William Seymour, que mais adiante eu falo sobre ele, também recebeu nesse momento. Acontece que em outro lugar do mundo, num lugar na Grã-Bretanha, chamado País de Gales, um rapaz de 26 anos de idade começa a pregar com veemência, o nome dele é Evan Roberts. E Evan Roberts começou a pregar muito sobre arrependimento, comunhão com Deus e vida de oração. Acontece que numa das suas pregações o culto não terminou. Terminado o culto, fez aquele apelo, o povo começa a orar e um movimento de Deus acontece naquele lugar. E aí continua, algumas pessoas saíram, foram para casa, voltaram e continua a oração e o culto não termina por 6 meses. Naqueles lugares, não só naquela igreja, mas em diversas igrejas, o mesmo fenômeno começa a acontecer. Eventos, como eventos esportivos, começaram a ser cancelados porque não tinha público, não só público, os próprios jogadores ficavam nos cultos. Os bares fecharam, não teve um preso durante os 6 meses. Não havia, fecharam os bares porque não havia mais bêbados. Foi um movimento forte. Eu fiz questão dessa foto, porque essa foto para mim ela é representativa de algo muito legal. Se vocês quiserem aqui ler em galês, vocês podem ler, tá bom? Essa ali está escrita em galês. Mas essa foto eu achei muito interessante, porque quando estava fazendo pesquisa sobre esse assunto, um momento da história me marcou muito. E esse momento que me marcou muito foi, uma igreja estava numa vigília de oração. E nessa vigília de oração, um irmão se levanta e tem uma palavra. E ele falou: irmãos, Deus não quer divisão no meio da igreja, Ele está nos chamando à unidade. Todo mundo, amém, 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 amém. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos sair todo mundo daqui e vamos até a igreja tal, porque era uma igreja que tinha se dividido daquela igreja. Eles se dividiram e formaram 2 igrejas, dividiram com briga. E eles falaram: nós vamos lá e vamos orar por eles. E nós vamos orar para abençoá-los, para que a igreja cresça, frutifique e multiplique. E todo mundo entendeu, amém, isso é palavra de Deus. Saíram da vigília de oração à noite e começaram a caminhar para chegar até aquela igreja. Aquela igreja estava em reunião de oração. E lá na reunião de oração, levanta-se um irmão e fala: irmãos, Deus não quer divisão no meio da igreja. E nós vamos até a igreja tal e tal e tal e vamos orar por ele. Aqui é a foto de quando eles se encontraram no meio do caminho e ficaram a madrugada toda em reunião de oração. É coisa linda de ver. É coisa linda de ver. Um irmão chamado Frank Bartman, se você quiser, existe um livro chamado Avivamento da Rua Azusa, a narrativa do diário deste irmão. Esse irmão começou a trocar correspondência exatamente com Evan Roberts e dizendo: estou fazendo o mesmo aqui nos Estados Unidos, no caso, Evan Roberts lá em Gales. E começaram a trocar correspondência e aquele fogo no seu coração, e ele fica sabendo de um movimento de oração, antigamente na rua Bonnie Bray, e depois se mudaram para um local abandonado, que era uma igreja metodista que havia sido fechada e depois virou estábulo, mas os irmãos alugaram aquele lugar. E aquele lugar virou, que era na Rua Azusa, 215, lá em Los Angeles, no ano de 1906, um homem chamado William Seymour, que é interessante, só para vocês terem uma ideia, o racismo nos Estados Unidos era tão forte, que ele fez o seu seminário, o segundo seminário dele, do lado de fora da classe, porque na classe só eram permitidos os brancos. Mas aquele irmão com o coração abrasado começou a pregar. É uma coisa linda de ver. Por exemplo, antes de começar na Rua Azusa, havia, por exemplo, ali a Rua Bonnie Bray, onde eles começaram a reunião de oração.
E uma história que se conta ali é de uma irmã que ela simplesmente um dia, tomada pelo Espírito Santo, após ter sido batizada com o Espírito Santo, falando em outras línguas, ela foi no piano da casa e começou a tocar. Ela nunca estudou piano na vida. E isso se narra dos cânticos que narraram ali. E então eles se mudaram para esse lugar. Esse lugar foi um outro também, que não tinha horário o culto mais. Não tinha horário do culto, não tinha horário de quem ia pregar, não tinha nada disso. Simplesmente o pessoal chegava e começava a orar. E lá estava orando até que Deus dava a palavra para um deles. Lembra muito a congregação cristã do Brasil nesse sentido, né? Que está com a palavra. E aí levanta-se um irmão e traz a palavra. E aí voltam a orar novamente. E daqui a pouco alguém no meio da congregação traz um cântico e todo mundo começa a cantar. E depois voltam a orar novamente. E assim iam por horas e horas. Não tinha horário de culto. Era assim ali. O Avivamento da Rua Azul é considerado o berço do movimento pentecostal. Esse movimento que acredita que os dons do Espírito Santo não é algo que morreu junto com os apóstolos, mas que existe até os nossos dias. Esse movimento que contribuiu com a igreja, trazendo a revelação do batismo com o Espírito Santo, uma fé no sobrenatural, e que dentro do movimento combateram fortemente a segregação racial. Não foram muito bem sucedidos com relação à nação norte-americana, mas dentro da igreja, sim. Negros, pretos e brancos, fossem homem ou mulher, não importava. Todos eram tidos da mesma maneira. É a primeira igreja que se tem notícia, por exemplo, de mulheres no ministério, e era ali. Anos depois, Deus levanta um outro movimento. Vamos denominá-lo de as grandes campanhas de cura. Essas grandes campanhas de cura foi o movimento que restaurou o ministério dos evangelistas no meio da igreja. Nesses movimentos, dentre muitos deles, como Maria Budodeter ou tantos outros pregadores que foram tremendamente usados com os dons de cura, eu queria destacar Oral Roberts. Oral Roberts foi um homem que, o que me chama a atenção nos seus dons de cura e a sua maneira de tratar a questão da cura, é que ele fazia isso na frente de todo mundo. Não dava para ser fake uma coisa daquela. As pessoas que ele pregava em tendas, por isso restaurou o Ministério dos Evangelistas, porque ele não estava preso a uma igreja local. Eles saíam e organizavam tendas como essas de circo e juntavam milhares de pessoas. E as pessoas vinham, ele pregava o evangelho, a salvação, e depois orava por cura. Mas ele orava da seguinte forma, orava ali com todos, mas alguns de vocês, as pessoas tinham que procurar um grupo de irmãos ali, que eram de médicos e tudo mais, e essas pessoas iriam checar se realmente a pessoa estava doente, com algum que estava, qual é o sintoma. E aí traziam para ele orar, e ele orava na frente de todos. Só que já naquele tempo estava assim, filmando tudo isso. Eu não sei se nós temos condições de passar aqui, eu queria testar para ver se sai aqui. Consegue sair esse vídeo? Porque é muito antigo, eu não sei se... Provavelmente vocês não vão conseguir ouvir muito som. Ok. Enquanto você ouve, eu vou aqui narrando o que está se passando aqui. Então, Oral Roberts era assim, sem muito... Não era espalhafatoso, era discreto. Sentava numa cadeira, punha lá seu microfone, qual que é o próximo, chamava a pessoa, no caso trouxeram ali um menino que estava com as suas muletas, que não conseguia andar, suas pernas paralisadas, e ali ele entrevista a mãe do menino, vê a história, e finalmente ele vai junto com todos os irmãos, vamos todos orar por esse menino. Da mesma maneira como Jesus está presente aqui no corpo de Cristo, e nós vamos orar por esse menino. Finalmente ele pega o menino, ora ali com ele, você vai ver que ele ora de modo muito simples. Ele pediu para colocar o menino no colo dele.
Bom, vocês estão todos prontos, pastores, os irmãos? E ele pede para Deus, cura esse seu cordeirinho, que ele seja curado em nome de Jesus. Eu vou deixar vocês verem a cena inteira. Levanta esse perna, levanta a outra agora. Levanta aí as duas. O menino está dizendo que está curado. E ele falou, por que você sabe que você está curado? Ele falou, ele não conseguia levantar a minha perna. Eu não conseguia levantar a minha perna como eu levantei agora. Aí o menino resolve pular do colo dele. Simplesmente sai andando. Enquanto isso ocorria nos Estados Unidos, lá do outro lado do mundo, na China, começa também um movimento. Para nós entendermos o avivamento chinês, nós temos que entender primeiro um pouquinho da China desse período histórico. No século anterior, tanto em 1839 como em 1856, houve duas guerras da Inglaterra contra a China. A China era dominada pela Inglaterra, assim como a Índia. E os chineses resolveram, como a Índia fez anos depois com Mahatma Gandhi, boicotar os produtos ingleses. Mas, com relação à China, o que a Inglaterra fez foi simplesmente, como eles tinham as linhas de trem que levavam os produtos desde Índia até a China, com autorização do governo inglês, se transportava o ópio. O ópio é uma droga. O vício do ópio é, como você conhece aí, o vício do crack. E transportavam essas drogas para a China, porque ela dava uma renda muito grande. Eles queriam compensar a balança comercial e, com a autorização da rainha, que se dizia cristã, transportaram para lá as drogas. A China se rebelou contra isso, houve guerras e a China perdeu as duas guerras. O fato dos primeiros missionários protestantes ali para a China procederem da mesma nação, da Grã-Bretanha, da Inglaterra no caso, e que apoiava o fumo do ópio, isso foi uma situação que gerou uma oposição natural em todo chinês contra esse pacote todo. Então eu tenho uma frase aqui que é importante você entender. Na mente de muitos chineses, os diabos estrangeiros, que eram como eles chamavam os ocidentais, e a lama estrangeira, como eles chamavam o ópio, e a religião estrangeira, que era o cristianismo, para eles era tudo uma coisa só. É aí que surge um irmão chinês, que entendeu que a igreja, na verdade, era comparsa de tudo isso.
A igreja que havia na China era uma igreja inglesa, não uma igreja chinesa. E ela levava a cultura inglesa para dentro da China e suplantando a própria cultura dos próprios chineses. Ele entendeu que a igreja precisava se modificar. E trabalhou com a liderança da igreja, reuniões com os pastores. Pouco tempo depois, tem uma revolução na China. E a revolução na China, daqueles que se opuseram a esse domínio estrangeiro, foi a Revolução Comunista. Mao Tse-tung, bem conhecido o nome, liderando tudo isso, fez a chamada Revolução Cultural, onde tudo que não era parecido com a cultura chinesa deveria ser expulso do país, e se não fosse expulso, era detonado completamente, até partindo para mortes. A igreja passou a ser colocada nessa lista. A igreja chinesa, então, precisou andar debaixo de perseguição, escondida. As reuniões com os pastores eram secretas. A igreja começou a se reunir somente nas casas. Mal sabiam os perseguidores que eles estavam levando a igreja exatamente por ponto certo que a igreja deveria andar. A perseguição purificou a igreja. Como os 3 hebreus na fornalha de fogo de Nabucodonosor, a única coisa que as igrejas perderam foram suas ataduras, e no meio das chamas elas encontraram a Deus. Watchman Nee, aliás, eu não sei se eu mostrei aqui a figura do Watchman Nee, né? Eu tinha colocado aqui antes, Nee Toshen, ou Watchman Nee, um nome mais ocidentalizado aqui para nós. Eles entenderam, fez a igreja lá entender algumas coisas. Olha aqui, para os cristãos chineses, haviam 3 coisas absolutamente certas: Jesus, o Evangelho e as Escrituras. E uma coisa basicamente errada: o cristianismo. E então esses irmãos começaram a dar ênfase, sabem em quê? Na cruz de Cristo. A cruz era o ponto central da pregação. Se você ler alguns dos livros de Watchman Nee, tem alguns deles, muitos aqui no Brasil, A Vida Cristã Normal, O Obreiro Cristão Normal, são livros excelentes que mostram o normal, seja na norma, não comum, mas a norma de como deve ser. Autoridade Espiritual, um livro fantástico que ensina para a liderança da igreja. Poder Latente da Alma, eu só citei alguns aqui por citar. Poder Latente da Alma, se você ler, você entende muita coisa. Ele mostra que muita coisa que é feita, às vezes, no meio da igreja, é pura alma humana e não algo espiritual produzido pelo Espírito Santo. Muito interessante as colocações de Watchman Nee. Mas eles colocam tudo como centralidade na cruz de Cristo. E a partir daí ele mostrava uma ênfase muito forte no novo nascimento. Nasceu de novo, passou pela cruz, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ponto final, meu irmão. Mas e aquela coisa da minha mãe que tentou me abortar? Ficou lá na cruz de Cristo, meu irmão. Mas aquela coisa que a minha avó, minha bisavó adulterou e tem uma maldição familiar, toda a maldição foi colocada na cruz de Cristo, meu irmão. Você está livre. Essa é a pregação do Evangelho. Você está livre com a cruz de Cristo. A cruz fincou no coração da pessoa e estabeleceu o reino de Deus ali. É isso. Amor às Escrituras, serviço à igreja. Vamos continuar aqui, senão eu me prolongo muito. Vamos lá. Um outro movimento forte foi chamado movimento carismático. Nos Estados Unidos era chamado assim. No Brasil ele é chamado de movimento de renovação. O movimento de renovação. As igrejas renovadas. Então, na década de 60, por exemplo, nós temos uma forte ação do Espírito Santo. Aqui em São Paulo, com o pastor Enéas Tonini, da Igreja Batista do Povo, e alguns outros irmãos que começaram a ter experiências fortes com os dons do Espírito Santo dentro das igrejas tradicionais, dentro das igrejas metodistas, dentro das igrejas presbiterianas. E isso trouxe um despertamento para o evangelismo, para a oração, restaurou no meio da igreja as vigílias, os jejuns. Esse irmão que lhe citei, Enéas Tonini, por exemplo, foi um irmão que convocava a nação inteira para jejuar pelo Brasil uma vez por ano. E
todos os anos havia aquele jejum nacional, buscando restauração da nossa nação, para trazer a nossa nação aos pés do Senhor. Esses irmãos desbravaram mata, para nós chegarmos onde nós chegamos hoje aqui. Olha que igreja cheia essa daqui. Volta 30 anos, 40 anos atrás, igreja grande era 80 membros, meu irmão. Igreja grande, 100 membros, é uma maravilha, é uma catedral. E então, esses irmãos foi que desbravaram mata através da oração, do jejum, das vigílias, das orações no monte, não é? E eles aprenderam a viver uma vida de aventura na oração e de comunhão com o Espírito Santo. Quem é desse tempo deve se lembrar de um livro chamado Vinho Novo é Melhor. Esse livro ensinava a história de um homem que resolveu simplesmente orar e buscar a Deus e seguir a Deus com toda a direção que o Espírito Santo pudesse falar com ele. É muito interessante. Surgem alguns movimentos de jovens também, na década de 60. Esses movimentos despertaram a mocidade em oposição àquilo que nós estamos vendo na sociedade. Nós estamos falando da geração hippie, da geração de Woodstock, da geração do sexo, droga e rock and roll. E no meio desse pessoal, uns doidos e malucos invadiam as reuniões dessas pessoas, pegavam amizade com eles e traziam o evangelho para aquelas pessoas. Um desses malucos, e você pode assistir isso inclusive num filme, chama-se David Wilkerson. E David Wilkerson tinha 2 livros dele aqui no Brasil que venderam bastante, que contavam essas histórias, A Cruz e o Punhal e Foge, Nick, Foge. É muito interessante David Wilkerson porque ele simplesmente foi evangelizar jovens que mexiam exatamente com as gangues. E um dia ele, tentando evangelizar uma gangue e outra gangue, fez um culto e reuniu as 2 gangues. E elas foram para o culto para uma quebrar o pau com a outra. Vocês imaginam uma coisa dessa? Esse homem era simplesmente maluco de tudo. Mas é lindo de ver. E uma das coisas que ele faz, eu me lembro de uma cena que aparece no filme. O filme é o filme do A Cruz e o Punhal. Você pode ler o livro, é até melhor que o filme. Tem no YouTube por aí também, porque não é um filme mais vendido nem nada. E eu tenho uma cena que eu gosto muito. Chegou um momento que ele falou, nós vamos tirar oferta. E o que ele chama? O líder de cada uma das gangues para tirar oferta. Eles tinham feito propaganda, que havia um congresso de evangelismo, tudo mais, muita gente veio, gente até de igreja, vieram, tudo mais, e sentado do lado daqueles malucos, e daqui a pouco passa com a cestinha, e tem uma cena que eu acho muito engraçada, né? Passa exatamente o líder de uma gangue, como diácono, recebendo ali a oferta, e ele passa por a pessoa dá, ele passa no outro, o cara pega e dá, ele para, mais. Aí o cara pega, abre a carteira e tira mais uma, ele... Mais. O cara pega, tira tudo e coloca. É muito interessante a maneira doida desse pessoal alcançar, mas foi isso que começou a gerar uma nova estrutura no meio da igreja, uma atenção mais para os jovens. Tem um movimento chamado Jesus People, de Chuck Smith. Eu tenho uma filmagem deles que eu não vou passar aqui com vocês, senão ia ficar tudo muito longo, onde ele simplesmente evangeliza os roqueiros e os viciados, os hippies, na praia. E ele não podia levá-los para a igreja, porque nenhuma igreja aceitava o povo daquele jeito. Quando entravam daqueles cabeludões no meio da igreja, a primeira coisa que a igreja falava, vamos cortar esse cabelo. Então eles começaram a se reunir na praia. E eu tenho uma cena deles partindo a ceia do Senhor juntos na praia. É lindo de ver, gente. É lindo de ver aquilo. Então esses movimentos trouxeram muitos jovens para a igreja. E com esse movimento de jovens, o que traz junto? A música. A música na igreja começou a ser mudada. Através de Chuck Smith, por exemplo, um grupo musical que surgiu naquele tempo, bem conhecido dos antigos aí da igreja, chamado Maranatha Music. Maranatha Music provocou muitas canções que nós cantamos até hoje, aqui no meio da igreja, são de autoria desse pessoal. Recomendo vocês, principalmente, assistirem esse daqui, porque esse movimento tocou em muitos outros lugares também. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um reflexo desse movimento entre os jovens, chamado Vencedores por Cristo, que no seu álbum traduziu exatamente as canções do Maranatha Music. E aqui estão alguns desses álbuns dos vencedores. Aquele louvor, por exemplo, dos vencedores, é exatamente uma tradução dos cânticos lá do Maranatha Music. Aqui no Brasil foi conhecido também, quem aqui é crente com mais, da década de 70, 80, você já era crente. Vamos lá.
Os dinossauros, vamos lá? Você que era da era jurássica da igreja. Você deve se lembrar que a gente evangelizava com um livretinho chamado As 4 Leis Espirituais, de Bill Bright. Era da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Muito legal, porque esse livrinho, eu usei muito esse livrinho para evangelizar, porque nesse momento eu estava assim, enfiado dentro da igreja e apaixonado por tudo. E quando eu fui num congresso, aprendi com Bill Bright como usar esses 4 leis espirituais. Era bem isso, eu parava as pessoas na rua, assim, por exemplo, eu ia para a Praça da República, para alguns lugares, aí sentava do lado da pessoa que estava ali morgando, esperando alguma coisa. Eu falava, você conhece as 4 leis espirituais? Eu sabia que a resposta era não. Tá bom, então eu vou te contar. A primeira dela, todo homem está separado de Deus. Não é? E aí começava com um livrinho ali mostrando. Era fácil levar a pessoa à conversão. E ali mesmo a gente levava essa pessoa, se convertia e orientávamos para procurar uma igreja. Um outro ministério que surgiu nesse tempo era um ministério chamado Jovens com uma Missão, Youth with a Mission, ou Jocum, aqui no Brasil. E há um livro do pessoal da Jocum que eu recomendo que você leia qualquer dia, chamado Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo, que é a história de Loren Cunningham, fundador da Jocum, e você vai aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de uma maneira muito simples e obedecer a Deus. Esses movimentos geraram, sabe o que na igreja? Geraram os chamados, por exemplo, acampamentos da igreja. Você participou de acampamento, Klaus? Por exemplo, a ideia dos acampamentos vem desses movimentos. Quem aqui já participou de união de mocidade no meio da igreja? Pois é, a união de mocidade veio desses movimentos. Então, os próprios movimentos de missões, muitos deles, que surgiram com entidades missionárias, vieram também desses movimentos. Enquanto isso, aqui na América do Sul, na Argentina, começa um movimento chamado Movimento de Discipulado, que aconteceu tanto na Argentina que depois teve um reflexo nos Estados Unidos. Mas o nascedouro dele é na Argentina. Esse movimento da Argentina foi muito forte. Sim, tinha outros movimentos discipulados antes desse, mas esse foi algo que tocou a igreja toda. E esse movimento, quem descreve muito bem como isso tudo aconteceu, é um irmão querido chamado Juan Carlos Ortiz, no seu livro O Discípulo. Esse livro, para mim, foi a minha Bíblia, eu posso dizer assim, quando eu estava na minha plena adolescência. Porque ele ensina você ser um discípulo de Jesus e ir de fazer discípulos. Fazer discípulo, não fazer convertido, fazer discípulo e não levar gente para a igreja só. Porque muitos de vocês não sabem evangelizar. Você só sabe convidar a pessoa para vir para a igreja. E ele ensina, não, você tem que evangelizar a pessoa, orientar a pessoa e discipular a pessoa. Quando eu aprendi isso, eu comecei a fazer isso também. Eu trabalhava num banco em São Paulo e eu fiz o seguinte, a primeira coisa que eu fiz, eu fui no cartão de ponto, pedi autorização para o meu diretor, fui no cartão de ponto, anotei o nome de todo mundo no meu cartão de ponto e comecei a orar por todos eles. Todos os dias eu orava por todas essas pessoas e falava do Evangelho sempre, a toda e qualquer situação que era possível. Passado algum tempo, ninguém tinha se convertido, mas eu continuava orando, buscando a Deus, acreditando, estou semeando, algo vai acontecer. Um dos rapazes que era talvez assim, o pior que tinha lá, o cara mais chato que tinha, o cara que me perturbava na hora do almoço, porque eu fui criado no meio da igreja, eu orava antes de comer, então a gente ia almoçar juntos, eu fechava os olhos e ia orar, ele ficava cutucando minha cabeça, ora pelo meu cachorrinho, e ficava zoando comigo, tudo bem. Esse rapaz, um dia, vindo inclusive aqui pela Castelo Branco, pegando aqui o Cebolão, alta velocidade talvez, o carro dele capotou, bateu naquelas grades que tem ali na alça, que vem para a marginal do Tietê, e ele simplesmente ficou pendurado, vendo o Tietêzão lá embaixo, todo já estourado por causa do acidente, que o carro capotou diversas vezes, e assim lá no banco só ficamos sabendo a notícia. Ele foi acidentado, tudo mais, eu não tinha endereço dele nem nada, não me cederam, apenas orei por ele. Algumas semanas depois, ele apenas sofreu leves fraturas, pôde voltar ao trabalho. Quando ele voltou ao trabalho, primeiro dia de trabalho, ele me procurou. Falou, Nézio, precisava contar um negócio para você. Eu falei, o quê? Sabe o que é? Eu vi a morte ali, cara. E assim, eu vi mesmo, estava ali embaixo, me esperando, boca aberta para mim. E assim, eu peguei num jornal, e tinha essa oração aqui no jornal.
Sabe aquelas orações que são colocadas em jornal? Mas não estou falando coisa evangélica, não. Aquela oração da Nossa Senhora do carro tombado de alguma coisa, sabe assim? Era uma coisa complicada lá. E ele pegou, leu, ele falou, tem essa reza aqui, e eu estou rezando todo dia. Eu falei para ele, muito bom, é isso mesmo. Porque eu queria fazer pontes com ele. É isso. Você precisa mesmo de um contato com Deus. E essa é a maneira que você encontrou. Não, a gente precisa mesmo. Eu sei que você fala muito com o homem lá de cima e tudo mais. Eu falei, falo todo dia com ele. Por que você não fala também? Não, é porque eu não sei. Eu falei, e se eu te escrever uma oração? Oração não, eu falei, reza. E se eu escrever uma reza para você? Ele falou, você faz isso para mim? Eu falei, faço. Aí escrevi uma reza para ele. Então, para ele orar a Deus e tudo mais, tal, assim. E ele no dia seguinte chegou para mim, com aquele papel, e falou, eu rezei isso daqui 10 vezes já. Eu falei, é bom, reza boa. Vamos fazer outra? Outra? Eu falei, claro, uma para cada dia. Outra reza. E daqui a pouco, e outra reza. E foi. Foi umas 10. Foi umas 10, assim. Dei umas para o final de semana. Essa é para sexta, essa é para sábado, essa é para domingo. Segunda eu faço outra. Finalmente, eu cheguei assim para ele e falei, agora vamos fazer o seguinte, você escreve a sua reza. Ele falou, como que eu faço? Eu corrijo. E aí ele colocou daquela maneira, tu, vós, que eu falei, calma, está muito distante, ele é teu pai, é mais próximo. E assim foi fazendo, eu corrigindo. Eu falei, então, para que você escreve para depois ler? Por que você já não fala direto com ele? Vamos desburocratizar o caminho. Um dia eu recebi um bilhete dele, era até um bilhete dizendo assim, precisava te contar uma coisa. Eu estava contando para minha namorada o que eu estou experimentando com Deus. Tivemos que encostar o carro no acostamento, porque havia algo de Deus dentro daquele carro e nós entregamos nossa vida para Jesus. É lindo de ver. O rapaz que trabalhava junto com ele, eu falei para ele, você quer uma reza também? Em 6 meses nós tivemos 10 novos convertidos ali. E aí, eu não os levei para a igreja. Mas Enésio, não. Ele vai aprender a Bíblia. E eu dei para ele o Novo Testamento para ele ler. Olha, leia aqui o Evangelho de Marcos, tal. No dia seguinte ele chegou para mim e falou, já li. Eu falei, tudo? Eu falei, lê de novo. Leu. No dia seguinte ele leu, eu já li. Eu falei, tá bom, então Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu falei, pronto, ele fica uns dias aqui, né? Que nada, 2 dias depois já li tudo. E li 2 vezes. E aí começamos a estudar a Bíblia junto. Nós entrávamos 7 horas da manhã no trabalho lá na Paulista, mas nós chegávamos perto das 5h30 da manhã, eu saía 4h30 da manhã de casa, para chegar às 5h30, perto ali do Trianon, e nós nos reuníamos ali antes do horário de trabalho, que era o nosso momento de comunhão. Um dia eu resolvi levar essa turma para a igreja onde eu era membro. Aliás, aqui na Lapa, ficava aqui na Rua Tito, 215, 217, pastor Walter Lima Filho naquele tempo, Igreja da Comunhão. E eu levei todo mundo para lá, vamos lá para a igreja. E quando chegamos lá na igreja, eu achei lindo o jeito deles. Ficava assim, todo mundo ama Jesus aqui também, aquele lá também ama, que legal. Assim, tem um momento do culto que o pastor falou, dá um abraço ao seu irmão. Nossa, abraçou um, abraçou outro. O povo já estava sentando, eu fui lá, puxei, vem cá, senta também, chega. E de fazer discípulos. Aprendi isso com esses irmãos. E esses irmãos juntaram no meio da igreja. Desculpa aqui o horário, que eu estou viajando no horário aqui. Hoje é sábado, se vira. Tá bom. Vamos embora. Esses irmãos fizeram algo interessante. Ortiz, por exemplo, conta que era hora de trazer unidade entre também os pastores que estavam divididos no meio da igreja. E o que aconteceu? Ele procurou um pastor na cidade, que era um pastor que falava mal dele. E ele foi na casa desse pastor. Ele falou, irmão, tudo bem? Tudo. Achando estranho ele ir na casa dele. Então, na verdade, eu vim aqui, você pode estar achando estranho, mas é que eu tenho uma lista de oração e eu queria orar por você e pela sua família, eu posso? Claro que sim. Nome seu, da sua esposa, dos filhos, eu não estou. Que bom, irmão, tal.
Passou na semana seguinte, irmão, orei pela sua família, tudo mais. Puxa, irmão, obrigado, mas alguma coisa que você queira? A minha esposa está um pouco doente, tá bom, orou pela esposa, tal. Semana seguinte passou lá de novo. Aí o pastor começou a gostar daquilo. Falou, não, entra, vamos conversar um pouco, tal. Até que o pastor um dia chega assim para ele e falou, não, para. Vamos ser sinceros? Vamos tirar a máscara aqui? Ele falou, você é meu inimigo. Não o Ortiz falou, o pastor falou para ele. O Ortiz olhou para ele, deu um abraço e um beijo. Falou, glória a Deus. Falou, como assim? Ele falou, Jesus mandou eu amar meus inimigos, eu não tinha nenhum. Agora eu tenho. Esse Ortiz é um barato, esse Ortiz é demais. E assim foi quebrando as barreiras. Um grupo de pastores começaram a se reunir para orar. E assim, pastor da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, os Irmãos Unidos, que seria equivalente aos menonitas aqui, presbiteriano, e outros pentecostais, foram reunindo, orando. E as reuniões deles eram de segunda noite. Aí eles resolveram fazer o seguinte, falaram, vamos fazer uma coisa? Depois de mais de um ano de oração, eles falaram, vamos reunir nossas igrejas. Mas, e aí, o que a gente tem em comum? Porque Assembleia de Deus, como a Batista tradicional, tem uma coisa em comum entre nós. Nós cantamos algumas canções, nós cantamos as mesmas. E então foi isso que eles fizeram. Nós não vamos fazer nada aqui, nem escolher quem vai pregar. Nós vamos reunir a igreja e adorar Jesus. E começaram esses encontros de paz, assim chamado, que reuniam de segunda noite e adoravam a Deus e se abraçavam, e aí ninguém sabia de que igreja era quem, só viam ali os pastores juntos, unidos e se amando, e isso começou a trazer um movimento de unidade no meio da igreja, mas o que eles não perceberam é que ali estava nascendo uma nova forma de adorar a Deus no meio da igreja. Cânticos de adoração, como ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, você conhece muito, né? Seja o louvor e a honra e a glória. Esses cânticos foram feitos nesse tempo, inclusive com a autoria de um deles. Irmãos que receberam esse mesmo movimento lá na Argentina, foram para os Estados Unidos, porque um deles era irmão de um dos pastores que estava lá, de um missionário que estava lá, e levou esse mesmo movimento para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos outros pastores se reuniram e começaram a fazer a mesma coisa. Só que os norte-americanos, como são mais organizados que nós sul-americanos, o que fizeram? Reuniram as igrejas e gravaram esse momento. E nisso que eles gravam esse momento, editaram um álbum. Naquele tempo era LP, não é? E fitas cassetes. E esse álbum foi um álbum que se tornou mais adiante um grupo de irmãos, juntando irmãos líderes de louvor de cada uma dessas igrejas, e formaram um grupo chamado Hosanna Music, atualmente Hosanna Integrity Music. E esse foi o primeiro álbum deles aqui. Aqui no Brasil isso explodiu também fortemente. Grupo de pastores começaram a se reunir lá em Porto Alegre para conferência, chamando esses irmãos argentinos para ensinar. Isso no final da década de 70, e no início da década de 80, aqui no Brasil, surgiram essas chamadas comunidades, em vários lugares. Aqui em São Paulo, por exemplo, um irmão que vocês conhecem muito bem, e que vai ministrar amanhã à noite aqui. Começava um jovem novo ainda, negro, alto, simplesmente num lugar chamado Centro de Professorado Paulista, começava simplesmente a reunir a igreja para cantar, de segunda-feira à noite. Esse rapazinho ia lá sempre, saía lá do banco e ia para lá. Chegava lá perto de 4h30, 5 da tarde, que eu saía cedo do banco, para poder pegar lugar na fila do culto que ia começar às 8 da noite. E então entrávamos lá e cantávamos a noite inteira. E aquilo era tão forte ali. Aliás, o primeiro álbum ao vivo gravado no Brasil foi com Ademar de Campos. Em Porto Alegre, Deus levantou Asaf Borba, onde um grupo de irmãos também ali se uniu e se amavam os pastores, e o Asaf era um novo convertido ali no meio da igreja. Em Goiânia começaram encontros de louvor e adoração, na chamada comunidade de Goiânia naquele tempo, e era ali o irmão Bené, o Bené Gomes. Esse Bené é um fofo, um querido, hoje está no Rio de Janeiro, e dirigia cânticos, como você conhece diversos cânticos, como Espírito, enche a minha vida, e esses tantos outros cânticos que fizeram a igreja cantar nas décadas passadas.
Nos Estados Unidos, Hosanna Music é de onde veio Don Moen, Ron Kenoly, Kate Henry, Bob Fitts e alguns outros. Houve também um outro movimento no meio da igreja chamado Movimento da Fé e o Neopentecostalismo. E W. Kenyon era um cara que saiu pregando bastante uma fé pura em Jesus. Também um outro pregador, ainda desde a época das curas divinas, era Smith Wigglesworth, esse irmão de nome estranho, difícil de falar, chamado Apóstolo da Fé. Esse é o cunhado dele que escreve isso sobre ele, não ele sobre si próprio. Era um irmão, por exemplo, que teve na sua experiência pessoal 14 ressurreições de mortos. E ele não era um pregador, quem era o pregador era a esposa dele. A única vez que ele foi pregar, ele teve uma taquicardia e precisou sentar. Ele não sabia pregar. E desses irmãos, um que se inspirou e com seu dom de mestre, colocou esses ensinos foi Kenneth Hagin. E Kenneth Hagin ensinou com ênfase sobre fé, cura, ouvir a voz do Espírito Santo, a prosperidade, o poder da palavra falada. Tudo isso foram ensinos que vieram com os irmãos de Kenyon e Hagin. Esses irmãos, o que aconteceu é que a escola da fé, como assim chamada, fincou as suas verdades dentro do movimento pentecostal, gerando um movimento que nós chamamos de neopentecostal. Aqui no Brasil, por exemplo, ele começou com a Igreja de Vida Nova, né, com o Robert McAllister, lá no Rio de Janeiro. Muitos anos depois, outros movimentos surgiram. Bud Wright, por exemplo, com o Ministério Verbo da Vida, ou Verbo Vivo, surgiu com vários movimentos ensinando trazendo esses ensinamentos para o meio da igreja. No Rio de Janeiro, 2 rapazes, com aquele pique de evangelista que eles tinham, reservaram um coreto lá no Rio de Janeiro e pregavam em praça pública. Só que eles tinham uma fé muito forte na libertação, cura, libertação, expelindo demônios. E às vezes as pessoas ficavam endemoniadas no meio da rua. E eles ali oravam para aquelas pessoas. E esses 2 irmãos, cunhados entre si, R.R. Soares e Edir Macedo, fundaram a Igreja Universal do Reino de Deus, que foi fundada pelo R.R. Soares, depois ficou com o Edir. R.R. Soares depois começou a Igreja Internacional da Graça de Deus, e mais adiante a Tríade, né, que é a igreja lá do Valdemiro Santiago, aquele do chapelão. Esse é o movimento neopentecostal e tantas outras filhas desse movimento que nós vemos aí Brasil afora. Paralelo a isso, houve um avivamento na Coreia do Sul, na década de 80. E esse movimento na Coreia do Sul é um movimento que trouxe muito crescimento na igreja. Um fenômeno de crescimento nunca visto na história. Yangsho, por exemplo, é uma igreja que chegou a atingir 1 milhão de membros. Eu não sei se você consegue imaginar o que é 1 milhão de membros. Mas uma vez, esse irmão, eu tenho uma outra foto aqui que tem a igreja toda ali colocada. Ele resolveu reunir a igreja toda para tirar uma foto e não coube na foto. Então, mas não era somente a igreja dele que cresceu. A igreja presbiteriana, por exemplo, tinha uma de 100 mil membros, tinha uma outra de 60 mil membros, a Missão Global com 30 mil membros, uma igreja batista de 46 mil membros, uma metodista de 120 mil membros, tudo isso lá na Coreia do Sul. Alguns livros ensinados nesse tempo, principalmente na década de 80 e 90, vêm de Yangsho, como o livro A Quarta Dimensão, Grupos Familiares, o Crescimento da Igreja e Oração, a Chave do Avivamento. Essa igreja coreana contribuiu bastante com o crescimento da igreja no Brasil. A igreja no Brasil os pastores começaram a acreditar que a igreja poderia crescer e, motivados por isso, começaram as reuniões de oração. Correndo um pouco na história, nós temos hoje algumas igrejas chamadas as mega-igrejas. São igrejas que são filhas de todos esses movimentos. Essas igrejas que ainda continuam crescentes e aprenderam a falar a linguagem do nosso tempo usando a tecnologia. Criaram aplicativos da Bíblia, por exemplo, como a Life Church criou. Talvez você use o aplicativo dela e nem sabe. Igrejas que souberam usar a internet, chamado de igrejas multi-sites ou multilugares, onde se passa o culto no lugar e se transmite em tantos outros lugares, aumentando o seu crescimento. Eu destaco aqui algumas delas. Andy Stanley, por exemplo, tem a North Point. Que o seu pastor é fã, T.D. Jakes, com a Potter House. Outro que você também é fã, Stephen Furtick, que é da Elevation.
E Joel Osteen, a Lakewood, essa impressiona. Gente, é só 44 mil membros, numa reunião. E você estava lá, se bobear a foto é sua. Tantos outros irmãos, já aposentados, Bill Hybels, Rick Warren com a Saddleback Church, Bill Hybels com a Willow Creek, Ed Young com a Fellowship, Robert Morris com a Gateway, Craig Groeschel com a Life Church, o Brian Houston lá na Austrália com a Hillsong, o Irving McManus com a Mosaic, o Brian Johnson com a Bethel e tantas outras mega igrejas. Rick Warren fala que o segredo do crescimento da igreja nesse tempo é nós sabermos pegar a onda certa. Eu acho que vocês acertaram nisso aqui. Esse acho é provocativo. É certo que sim. Eu acredito que Deus está derramando, a Bíblia diz que Deus está derramando seu Espírito sobre toda a carne. Não é sobre a igreja, é sobre toda a carne. Todas as pessoas. Pessoas incrédulas estão cantando para Deus. Ele é incrédulo porque ele ainda não entendeu o Evangelho de Jesus, ou ele tem barreira com a igreja. O mundo está aberto para Jesus, está fechado para a igreja. Porque a igreja errou muito nesses últimos anos. A igreja errou muito com o seu envolvimento com política. A igreja errou muito com a corrupção financeira no meio da igreja. A igreja errou muito com a ostentação e vida de ostentação de muitos de seus líderes. A igreja errou muito com os pecados e falhas de caráter de seus líderes. E Deus precisa fazer algo no meio da igreja, mas nós não podemos perder essas oportunidades do que Deus pode vir a fazer. Rick Warren fala que a igreja dele cresceu muito. Só para você ter uma ideia, eu quando fui visitar a Saddleback Church, eu achei uma coisa muito interessante. Eu desci num lugar, num aeroporto, aluguei um carro, e naquele tempo que eu fui, ainda não tinha o GPS, 1999, se eu não me engano, não tinha GPS ainda, pelo menos não no carro que eu peguei, eu nem conhecia isso. E então, tinha que ir com os grandes mapas, como é que eu vou dirigir um país estrangeiro, olhar em mapa, tudo mais, uma coisa complicada. E eu desci uma distância, mais ou menos, como se eu descesse aqui em Congonhas, e tivesse que ir lá para Itapevi, tá? Essa é a distância. E assim eu fui parando no meio do caminho, eu parei 7 vezes para perguntar. Das 7 vezes que eu perguntei direto sobre a igreja, os 7 conheciam. Dos 7, 5 já tinham ido. O lugar onde eles têm a igreja tem uma população de em torno de 24 mil ou 26 mil pessoas, isso naquele tempo que eu fui. O evento de Páscoa deles reunia 42 mil pessoas. Mais gente do que a cidade pequena onde eles estavam ali. Então, Rick Warren, autor daquele livro Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósitos, ele perguntado sobre como que você atingiu esse crescimento todo da igreja, ele falou, você deve ser um homem de muita visão. Ele falou, não, eu não planejei nada. A maioria das pessoas pensam que visão é a capacidade de ver o futuro. Mas num mundo tão cheio de mudanças, tão rápidas como hoje, visão é também a capacidade de ver as oportunidades dentro das circunstâncias atuais. Agora nós vamos fazer isso. O que você vai fazer daqui a 10? Não sei, mas agora nós vamos fazer isso. Por isso ele diz, visão é estar atento às oportunidades. E é aqui que eu quero colocar isso tudo para nós. Irmãos, seu pastor foi ministrar para a liderança lá da minha igreja e nos ensinou algo que eu tenho certeza que vocês devem saber. Faz tempo que você não ensina aqui? Vai ter que ensinar de novo. A igreja tem um movimento. Deus tem um movimento. Você ficou famoso lá na minha, eu vou ficar famoso na tua. Vem comigo. Deus tem um movimento. Deus está se movendo e fazendo algo. O que você precisa é entrar no ritmo. O que você precisa é entrar no ritmo. Numa vez nos Estados Unidos eu fui numa igreja só de negros. E aquela igreja é um barato demais, porque os caras têm o ritmo no sangue. Era fácil ver quem era preto e quem era branco. Quem era preto batia no ritmo, o branco, né? Totalmente fora do ritmo.
Não bata palmas como um branco no meio de uma igreja de negros. Entre no ritmo de Deus. Entre no movimento do que Deus está fazendo. A igreja tem um movimento e não podemos perdê-lo. Amém? A igreja nasceu de um movimento, o movimento de Jesus. E ela também se comportou como um movimento, saindo por todas as cidades. Muitas igrejas hoje caíram no desânimo porque perderam o movimento da igreja. Uma igreja em movimento, ela possui membros motivados. E cada igreja, ela tem o seu próprio DNA. É a intenção original pela qual Deus gerou aquele grupo de irmãos. Lembra quando eu falei que você foi criado com uma intenção de Deus? A Quírios também. Não é o Klaus o fundador da Quírios, é Deus que criou essa obra. E Deus criou essa obra e te colocou nela com um propósito. E tem uma coisa importante para você saber, de que Deus não faz nada por acaso, e Ele também não fez a Quírios por acaso. Um irmão católico, chegou para mim uma vez e me perguntou o seguinte, falou: Anésio, qual é o carisma da sua igreja? Ele não sabia que o nome da minha igreja é carisma. É que a palavra carisma é a palavra dom. O que ele estava me perguntando eu entendi, porque eu conhecia a linguagem dele. O que ele queria me dizer era: para que a tua igreja existe? Qual é o dom da sua comunidade? Não o seu dom pessoal, Anésio, mas qual é o dom da sua comunidade? Qual é o papel da sua comunidade, da sua igreja, no meio do corpo de Cristo? E aí eu lhe pergunto, qual é o carisma da Quírios? Para que essa igreja existe? E você faz parte dela. Identifique bem quem essa igreja está alcançando. Porque é normal, quem fala isso é o Rick Warren. Rick Warren diz que a gente alcança pessoas parecidas com a gente. Se você olhar rapidinho aí para o lado, olha quanta gente bonita tem do teu lado. Bonito, é bonito. Sabe por quê? Porque são parecidos com você também. Vocês são muito parecidos. Vocês são parecidos na linha de pensamento, vocês são parecidos nos gostos, nos desgostos. E é isso que nós precisamos entender, porque a gente sabe para quem nós somos enviados. Assim como os discípulos de Jesus era para não ir em outro lugar, mas somente as ovelhas perdidas de Israel, porque os caras eram judeus, então eles poderiam evangelizar melhor ali os judeus. Assim também você vai alcançar pessoas parecidas com você. Pessoas que têm o seu linguajar. Então, meu irmão, volta a falar de Jesus com paixão e para as pessoas que Deus coloca no teu caminho. Eu quero te chamar a praticar, é a última coisa que eu vou falar, a praticar o princípio da simpatia. A Bíblia diz em Atos 2, logo na primeira narrativa daquela igreja, que eles caíram na graça, na simpatia de todo o povo. Atos 2,47. Seja simpático, seja amigável, se abra para as pessoas que estão ao teu redor. Você pode ser a esperança de Deus no caminho, no coração daquela pessoa. Até um ladrão que vem te assaltar pode ser evangelizado. Eu tenho certeza disso. Eu estava saindo aqui um dia da igreja aqui da Rua Tito, eu já era pastor nesse tempo, fui consagrado pastor aí. Eu tinha meus 19 anos de idade, estava andando aqui, sábado à noite, aqui na Lapa de cima, no caso. Desci ali para Guaicurus, que meu ônibus saía ali de frente do Mercadão. E a Guaicurus à noite, não sei como é hoje, mas naquele tempo era complicadinha. E eu estava assim, cheio do Espírito Santo, irmão. Tanto que eu estava o quê? Falando em línguas no meio da rua. E falando em línguas, e cantando. Quando eu notei, tinha um cara do meu lado. Eu fiquei sem graça, né? Porque eu não esperava ninguém ali. Aí o cara... Falei, boa noite. Aí, mano... Quando falou, mano, eu falei, deve ser Corinthians, é nóis. Né? Ele falou, aí, mano... O que é esse lá aí? Aí eu falei para ele, é o poder do Espírito Santo. Ou eu prego, o cara se converte ou ele me assalta. E ele confessou para mim, ele falou, mano, eu vim para fazer os manos com você, cara. Mas assim, eu vou orar por você. Orei por ele, dia seguinte ele estava na igreja. Olha que coisa linda. Então, se abra para pregar o evangelho a todo momento. Se abra para pregar o evangelho.
eu me lembro que eu peguei um Uber, parei lá em frente à Carisma, e o cara parou assim e falou, Carisma, aqui é o quê? Falei, igreja. É evangélica ou católica? Que Carisma tem um nome meio católico, né? Eu me lembro uma vez, chegou um cara assim, falou assim, na porta, eu que atendi o cara, ele falou, eu queria falar com o padre. Eu falei, Padre Anésio, muito prazer, pode entrar. Foi legal. Mas, aí, o cara falou, eu falei, é evangélica. Eu vi que ele, né, deu uma diminuída. Eu falei, você conhece a igreja evangélica? Ele, conhece. Sabe, essas que tem na televisão, tudo mais? Ela falou, sei. Eu falei, então, não tem nada a ver. Eu tinha que me identificar com ele. Eu percebi isso nele. E eu comecei a falar de obras sociais, uma igreja voltada, não introvertida, com a vértice voltada para dentro, mas uma igreja extrovertida, voltada para fora. Uma igreja para quem não gosta de igreja. E aí o cara foi para a igreja. Com a família toda. É lindo isso. Bom, prega o evangelho o tempo todo, meu irmão. Use a simpatia. Você é cheio do Espírito Santo. Use essa alegria do Senhor que é contagiante, que tem na sua vida. Seu Mané Rocha, meu pai, falecido já, mais de 30 anos. E seu Mané era simplesmente uma pessoa, sabe aquele cara que é boa gente? Gente simpática? Esse era meu pai. Gostava de todos os vizinhos gostavam dele. Lá em casa a gente, morava aqui na Vila Nova Cachoeirinha, a gente plantava tudo fruta lá em casa, meu pai pegava a carriola dele, carrinho de pedreiro, saía de casa em casa, cheio de fruta, batia lá no vizinho, ô vizinho, vem aqui, vou repartir um pouco da minha riqueza com você, pode pegar. Não era vender não, era para doar. E todo mundo gostava do seu Mané, né? E aí um dia meu pai, quando tinha conferência evangelística na igreja dele, igreja batista lá, pequenininha igreja, a igreja tinha 30 e poucos membros, e meu pai ia de casa em casa. Ó, fulano, beleza, senhor? Queria te pedir um favor. Claro, seu Mané, o que o senhor quiser. Tá bom, queria que você fosse na igreja comigo. Uma vez só, vai. Vamos ter uma conferência, tudo mais, queria te convidar. O cara ficava constrangido. Fala, é claro que eu vou. Como é que eu vou dizer não para um homem desse? Tinha aqueles concursos de escola dominical, quem leva mais visitante. Os números eram assim, um levou 2, outro levou 3. Meu pai uma vez levou 40 e pouco. Meu pai nunca pregou, não sabia pregar, era um homem tímido. Mas ele pregava com a simpatia. Seja simpático, meu irmão. Eu vou terminar, fique em pé comigo, por gentileza. A igreja tem um movimento e você precisa estar nele. A minha pergunta para você fazer para você mesmo é: o que eu posso fazer pela minha igreja? Qual é... Uma pergunta para você fazer para você mesmo. Presta bem atenção nessa pergunta. Qual é o meu papel? Qual que é o meu dom? Qual é o meu carisma dentro da Kyrios? Qual que é o seu dom? O que é que Deus te chamou para fazer aqui? Uma vez pregando isso no início da Carisma lá de Osasco, nós começamos em 1994. E um homem, novo convertido, recebeu o Senhor ali. E eu me lembro, a esposa dele uma vez convidou a gente para jantar na casa deles. E a primeira coisa que ela me falou, só que quando eu já estava lá, o marido não tinha chegado do trabalho ainda, ela falou: meu marido detesta pastor. Eu falei... Eu e a Magda já estávamos lá. Aí chegou o cara e começamos a traçar assunto. Ele chegou do trabalho tarde da noite e ficamos conversando. E eu vi que ele lidava com informática. Eu só falei de informática com ele o tempo todo. Eu entendia também e só falamos de tecnologia e informática. Só disso, só disso. Terminamos, na hora de ir embora. Ele falou: domingo eu vou lá. Eu não falei nem de Jesus. Eu só me conectei com ele. E ele ficou lá. Ele ficava lá no fundo, olhando tudo, não conhecia esse negócio de igreja direito. Se converteu. Aí ele chegou assim e falou: descobri meu dom. Eu falei: qual é? Ele falou: de contribuição. Eu ganho dinheiro, não preciso gastar todo o dinheiro que eu ganho. Eu quero investir. Falei: tá bom. Ele falou: saiu um negócio aí chamado internet. Vamos colocar carisma na internet. E aí um dia saiu uma reportagem, a primeira igreja que entrou na internet, aqui na Zona Oeste de São Paulo. Desculpe, queridos. E olha que nós é de Osasco.
Foi a Carisma. Por causa de um homem que se converteu e falou: meu dom é contribuição. Então, qual é o teu dom no meio da igreja? O que você pode fazer pela sua igreja? É sua. Você é parte dela. Cada pessoa aqui precisa fazer alguma coisa. E a gente tem que ter um sonho que contagie. Todo sonho é assim. E o sonho contagia, gente. Mas eu não estou falando agora de seus sonhos pessoais. Qual é o seu sonho para Deus? Sabe quando você ama tanto uma pessoa que você quer fazer alguma coisa para agradar aquela pessoa? Que tal você fazer algo para Deus? Para Deus. Sabe o homem que eu lhes contei, Rick Warren, daquele livro, Uma Vida com Propósito e tudo mais? O pai dele, quase no final da vida, teve uma coisa, ele falou: minha vida está passando muito rápido, eu tenho pouco tempo de vida. Ele tinha também lá umas doenças. Ele falou: eu fiz um propósito, eu tenho um sonho para Deus, eu quero ganhar uma alma para Jesus por dia. E todos os dias ele saía para evangelizar, para ganhar uma alma para Jesus. Um dia Rick Warren é chamado, e numa situação emergente, teu pai teve um piripaque e está nas últimas. Ele correu lá, foi ver o pai. O pai, um pouquinho antes de morrer, ainda pega o filho, chama o filho, que ele estava com a voz fraca: filho, hoje eu não consigo ir, vai ganhar uma alma para Jesus por mim. Isso impactou um homem que começa uma igreja do zero e que leva mais de 40 mil pessoas para Cristo. Um sonho contagia. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Sonho para Deus. Qual é o seu sonho para essa igreja? Você está nela, você faz parte dela. Se você, meu querido, está ouvindo essa mensagem, você não é daqui, o sonho de Deus para a sua igreja. Mas hoje eu estou falando para Quírios. Vai fazer algo para Deus. Você não está numa conferência só para ser mais uma conferência. Nós estamos buscando um avivamento. Nós estamos buscando algo que vai mudar a história da minha vida, da sua vida, da nossa família, da nossa cidade, da nossa nação. Deus vai fazer algo tremendo nos nossos dias, e os nossos olhos vão ver tudo isso. Hoje só estamos plantando sementes. Lembra que eu falei do ministério do profeta? Já olhamos para o passado, localizamos o nosso presente. Continue assim, você vai ter um futuro brilhante. Já está saindo a sua glória, a luz de Deus já está brilhando, diz o profeta Isaías. Vamos orar nesse momento. Põe a mão no teu peito. É com você agora. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e tudo mais Ele fará. Peça para Deus para usar a tua vida para tocar outras pessoas. Peça para Deus para despertar sonho na tua vida que vai cooperar com a sua igreja. Peça para Deus algo que vai abençoar a sua vida e vai abençoar toda a igreja também. Viva para Deus, meu irmão, não só para você mesmo. Querido Deus e Senhor, eu oro pelos meus irmãos e irmãs. Põe a tua mão sobre o teu povo aqui hoje, Senhor, e os abençoe. Da mesma maneira, como Paulo apóstolo impôs as mãos sobre aqueles discípulos que ele encontrou ali em Éfeso, e todos foram cheios do Espírito Santo e profetizaram. Eu te peço, Senhor, que as tuas mãos sejam colocadas sobre nós aqui hoje, e nos leve a profetizar, a ver o caminho que estamos trilhando, a deixar de lado as coisas que nos levam para longe do Senhor, a buscar mais santidade, a buscar uma interação maior e uma conexão maior com o Senhor. Só Deus amado, fala conosco no nosso dia a dia, orienta o nosso caminho. Nossos dias são curtos aqui na terra, Senhor, portanto nós abrimos o nosso coração para que o Teu Espírito Santo nos ajude a otimizar o nosso tempo, a vivermos mais para o Senhor, porque o que esperamos é a Tua glória. Queremos viver aqui nessa terra como Jesus viveu, andar como Jesus andou, orar como Jesus orou, amar as pessoas como Jesus amava, servir aos outros como Jesus servia. Longe de nós toda glória pessoal, longe de nós todo
plano somente para o nosso ego. Não, Senhor, queremos ver a tua igreja crescer, que a glória seja do Senhor. Convém que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir. É isso que nós queremos, Senhor. Portanto, usa nossas vidas, usa a minha vida, a vida da minha irmã, do meu irmão, de cada um que está aqui hoje. Usa as nossas vidas para a tua glória, Senhor. Nós te entregamos toda a nossa vida, sabendo que o Senhor fará muito mais, infinitamente mais, do que tudo aquilo que nós estamos pedindo ou pensando, porque estamos te pedindo no nome de Jesus, certos de que o Senhor ouve nossa oração, dizemos amém, amém, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor use a tua vida. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação, é uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.